do deputado Maxi Lemos, vamos fazer aqui a abertura. Às 14h20 do dia 16 de setembro de 19, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar a crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro, e contando com as presenças dos senhores deputados Maxi Lemos, relator, deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, deputado Valdec Carneiro, deputada enfermeira Rejane. Dou por abertos os trabalhos da primeira sessão da reunião de encerramento, quando será feita a entrega aos demais membros da comissão do relatório final elaborado pelo relator, deputado Maxi Lemos, para leitura sintética e apresentação dos comentários na próxima segunda-feira, dia 23/7, às 14 horas. Essa reunião de encerramento, senhores deputados, são 3 reuniões. A de hoje, do dia 23 e do dia 30. A de hoje, o deputado Maxi Lemos entregará aos senhores deputados o relatório final que ele produziu com a sua equipe, em meio magnético, e apresentará uma síntese do relatório, para que nós o leiamos e, na segunda-feira, dia 30, possamos apresentar emendas e ou retificações, ou ratificá-lo na integralidade, né? E, evidentemente, as emendas que forem apresentadas, ou as emendas podem ser aditivas, pode ser modificativas a um parágrafo, ou até supressiva, as emendas todas serão votadas segunda-feira, dia 23, porque no dia 30, o relator incorporará as emendas aprovadas e apresentará aí a redação final, que aí é mais uma formalidade, a não ser que haja um erro redacional para ser corrigido, né? Esse relatório, então, aí será assinado por todos, né? Erro redacional, nós vamos nos socorrer sempre ao nosso mestre. E quando eu falo erro redacional, é se falta deputado Valdec, se tem uma crase a mais ou uma crase a menos, porque o nosso enciclopedista, deputado Valdec Carneiro, não deixa passar absolutamente nenhum desvio da nossa língua pátria, né? Mas a metodologia é essa. É um relatório extenso, porque foram muitas audiências públicas, multidisciplinar, né? E é a ótica do relator sobre tudo aquilo que foi aqui debatido, né? E exatamente nós vamos ter uma semana para lê-lo, porque depois da semana, quando tiver a reunião de segunda, quem quiser alterar o relatório, aí só em plenário. Então, segunda-feira recebemos aqui as emendas. E votamos. Segunda-feira. Votamos o relatório e as emendas. As emendas. E no dia 30, nós votamos o relatório assim emendado, a redação final. Porque aí não é mais uma... No dia 30 não é mais uma análise de mérito, é uma análise só de
né, porque às vezes a redação da emenda não ficou muito boa, enfim, para que todo mundo concorde em plenitude, aí a gente assina e aí encaminha à presidência para ser submetido ao plenário. Tem temas absolutamente relevantes nessa discussão. Nós verificamos aqui ao longo dos trabalhos a ineficiência da cobrança da dívida ativa, que não sabíamos nem bem a quanto montava, a discordância de dívidas ativas entre a Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado, a dissonância do Ministério Público não ter acesso às bases de cobrança da dívida ativa, né? E são valores que vão à casa dos 176, não é isso? 106 bilhões de reais, não é pouca coisa. Esse é um tema relevante que depende só do Estado, né? Ter capacidade de estar permanentemente negociando com as empresas, né? Estimulando-as a pagar. Tem o episódio da Lei Candir, que o governo federal, o Tribunal de Contas da União, o próprio Supremo, o Congresso Nacional, até hoje não chegaram a um denominador comum. A Lei Candir nos dá um prejuízo imenso, porque ela libera de cobrança de ICMS para exportação o nosso petróleo. E, no meu entendimento, esses artigos da Lei Candir deviam ser revogados e também ter uma mexida na Constituição Federal para acabar com a imunidade tributária na exportação. É um assunto dificílimo, mas que a gente tem que opinar, porque a decisão final não será nossa, será sempre do Congresso Nacional. Nós temos um problema importantíssimo para ser decidido no dia 20 de novembro, quando o Supremo Tribunal Federal julgará a ação direta de inconstitucionalidade feita pelo governador Sérgio Cabral em relação ao sistema de partilha. Esse sistema, em relação aos prejuízos que o Rio de Janeiro teve, não se perpetuaram, porque a ministra Carmen Lúcia, à época, expediu uma liminar. E essa liminar vai ser julgada no mérito. E é muito difícil avaliar o que os ministros o farão, né? Como é que votarão. O ministro Barroso, à época, era procurador do Estado, e foi ele que redigiu a representação. Então, estão dizendo que ele vai ficar impedido de votar. Isto pode ser um pretexto, porque quem fez a representação não foi ele. Quem fez a representação foi o governador do Estado. E quando foi feita a lei das organizações sociais, deputado Eliomar há de lembrar, a lei das organizações sociais foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Quem mandou para o Congresso Nacional, evidentemente, foi o presidente da República. Quem a redigiu foi o Gilmar Mendes. E quem fez a representação de inconstitucionalidade sobre a mesma, como advogado do PT, foi o Dias Toffoli. E quando a inconstitucionalidade foi julgada no Supremo, ambos votaram. Então, no meu entendimento, não há impedimento, porque é um voto importantíssimo, porque ninguém conhece melhor esse tema, acho eu, que o próprio
ministro Barroso. E pior ainda, né, porque na lei você perde recursos para frente e para trás. Os municípios, se a gente fosse contabilizar no dia de hoje, perderiam 78% da arrecadação de royalties de participação extrajudicial, 78%, e o Estado perderia 39%, segundo documentos encaminhados à ANP, Agência Nacional de Petróleo, a nossa comissão. Tem outro tema absolutamente relevante que está sendo tratado, que é da crise fiscal especificamente, a necessidade de renovação do regime de recuperação fiscal, mas tem que ser renovado se renegociando o pagamento da dívida, principalmente a dívida do antigo Banerj, porque se não renegociar, a hora que acabar o regime, nós estaremos pagando 21 bilhões de serviço da dívida, e aí está introduzido 13 bilhões de dívidas por uma metodologia de cálculo do Supremo Tribunal, do STN, Secretaria do Tesouro Nacional, que definiu que o Estado, ao assinar o regime de recuperação fiscal, deveria ter sido considerado como adimplente e não ser calculada a dívida como inadimplente, e o Tesouro Nacional calculou como inadimplente. E acrescentou com isso 13 bilhões ao serviço da dívida. É muito dinheiro, né? E essa é uma questão central. E tem uma questão central também, que é os restos a pagar. Os restos a pagar estão se acumulando e a gente fecha o regime devendo 26 bilhões de restos a pagar. Então, a situação, o quadro, o horizonte, é um horizonte muito difícil, muito duro. Devemos ter uma melhoria de arrecadação de royalties agora, que são a tragédia de guerra, né? Incendiaram metade da maior refinaria do mundo, que é a refinaria da Arábia Saudita. Então, hoje ainda não vi a cotação do barril no mercado, mas esperava-se que ele aumentasse 20%, e indo para casa dos $70. Evidentemente que isso não representa um valor a maior. E essa crise tende a ser mais aguda, e evidentemente este não é um assunto do dia de hoje, mas será um assunto do dia de amanhã na Comissão de Orçamento e depois no plenário, é que na relatório das contas de 18, feito pelo Tribunal de Contas do Estado, ele colocou, deputado Waldeck, três exigências importantíssimas. Até hoje, você calcula os limites da despesa de pessoal, os limites constitucional de todos os poderes, no máximo 60%, pegando o total de despesa pessoal e dividindo pela receita corrente líquida. E você conta na receita corrente líquida o que entra de royalties de petróleo. Mas mais ou menos 90% dela, tirando FECAM e Fundeb, é alocado no Rio Previdência, para pagar inativo e pensionista. E aí não conta como despesa de pessoal. A partir de 2021, por determinação do tribunal, vai ter que contar. Então, vai estourar novamente os limites de despesa de pessoal, provavelmente de todos os poderes. Tem uma segunda questão importantíssima. Na legislação lá da parte
partilha, tudo que foi descoberto do pré-sal de 2013 para frente, quando começar a ser explorado, só do pré-sal, os recursos também tem que tirar 12% e 25% para educação e saúde, que até agora não acontecia, só aconteceu um pedacinho em 2018, porque teve uma área que entrou em operação em 2018. Mas é um outro recurso de ROD que passa a ser carimbado para educação e saúde. E o mais importante, para melhorar essa questão dos restos a pagar, é que os governos, na área de educação e saúde, para cumprirem seus limites, o que eles faziam? Empenhavam, liquidavam, em geral, no final do ano, e não pagavam. Só liquidavam. E o pagamento depois caía em restos a pagar. E lançavam o total da despesa somando o liquidado. A partir dos próximos anos, só vai poder ser computado o liquidado que tiver dinheiro em caixa para cobrir a despesa. Então, as regras, sob o ponto de vista da gestão, e aí não é só do executivo, né, porque pessoal é todo mundo, passam a ser mais duras em relação a essa questão da crise fiscal. É porque um relatório como esse não escapa das suas peculiaridades, da sua interveniência com as próprias contas de gestão, né? Então, isso tudo é tema, né, dessas próximas 3 sessões, assim que o nosso relator puder iniciar. Já pode? Não sei se os senhores repararam que eu fiquei aqui fazendo um sumário bastante extenso para chegar o material do relator. Com a palavra, o nosso relator, deputado Maxi Lemos. É óbvio que, senhor presidente, que o relatório não será um relatório só desse deputado, é um relatório que nós vamos ainda ter uma discussão no dia 23, para que possamos colher as sugestões dos deputados que compõem essa CPI, por se tratar principalmente de um assunto extremamente grave, de interesse do povo do Rio de Janeiro, mas mais do que isso, de um número de informações, como Vossa Excelência usa o termo, estratosféricas. São muitas as informações, nós vamos disponibilizar daqui a pouco por e-mail, vamos disponibilizar eletronicamente, e a gráfica já está preparando também físico, porque tem gente que gosta mais do papel do que... A gráfica vai dar conta? Está preparando, nós já temos ele físico aqui também, mas estamos preparando o físico. De qualquer forma, vai disponibilizar eletronicamente para que dê tempo de hoje até na segunda-feira que os deputados possam dar uma lida. Nós fizemos um breve resumo, um resumo não muito extenso, justamente porque nós ainda vamos colher as sugestões dos nobres deputados. Portanto, ainda não é o definitivo, porque ainda vai submeter, como Vossa Excelência, são muitas páginas, passou de 300 páginas, 600 páginas. Com os anexos? Exatamente. Com os anexos. Sem os anexos? Sem os anexos. Sem os anexos. Mas com as minutas dos debates. Né? Com as minutas do debate, taquigrafia. São 600 páginas fora os anexos, que são, na verdade, as maior que muita tese de mestrado. Porque os anexos foram contribuições que as empresas, órgãos trouxeram para essa casa, que nós estamos anexando tudo isso para que tenhamos a possibilidade. Ok? Presidente, maior que muita tese de doutorado, e vale dizer, sem plágio. Presidente, não tem como disponibilizar no pendrive? Não, vai entregar agora o disquete, já está com certo.
CD ninguém lê mais. Não tem nem onde... Transfere para pendrive em uma hora e Pendrive meia. é melhor, né? Uma hora e meia entregamos, não tem problema. Mas do CD, mas do Não, C- é que CD tem... mas vem por e-mail, querida. Oi? Irá Vai por e-mail também. Por e-mail também. Do e-mail você salva e joga para o pendrive. Ok? Pensei que fosse só o CD. Tem vai ter ocupação para a semana inteira. Porque o CD não tem mais como... Se a gente contar que tem um dia, uma noite, tem 14 dias até segunda-feira. Dá para brincar. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as origens e consequências da crise fiscal enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro, os atos irregulares que possam ter sido cometidos por gestores públicos e privados. A Comissão Parlamentar de Inquérito, Resolução 01 de 2019, composta pelo presidente deputado Luiz Paulo, vice-presidente deputado Felipe Poubel, relator Max Lemos, membros efetivos deputado Eliomar Coelho, deputada Marta Rocha, deputado Renan Ferreirinha, deputada enfermeira Rejane, deputado Chicão Bulhões, membro suplente deputado Valdec Carneiro. Então, nós fizemos uma organização do material e nós fizemos um breve resumo, presidente. Resumo dos principais tópicos discutidos pela CPI da crise fiscal. Cobrança e execução fiscal da dívida ativa. Podemos observar ao longo das oitivas sobre o tema que o percentual de recuperação daquilo que nos é devido é baixo, girando na casa de 1%. É importante salientar que esse percentual está dentro da média nacional. Em que pesa a dificuldade de recuperação desses ativos, uma vez que os grandes devedores procuram obter uma certidão positiva, negativa. Existe uma lacuna muito grande a ser preenchida. Que lacuna seria essa? Implantação de sistemas que se falhem, sistemas interligados na Secretaria de Fazenda, Procuradoria do Estado, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Sugerimos a implantação de um comitê de negociação com acesso público, com representantes do Estado e da iniciativa privada, visitando obter resultados ou acordos que permitam uma liquidação mais imediata da dívida ativa, podendo o Estado apresentar o projeto de lei que vise regulamentar tal comitê. É notório que o governo do Estado ainda está longe de ser eficiente na cobrança e fiscalização dos tributos estaduais. Ao aprimorar a cobrança e fiscalização será alcançado o principal objetivo, que é a diminuição e, por que não dizer, sonhar um dia com um patamar próximo de zero. Lei Candir. A Lei Candir foi criada pelo governo federal em 1996 com o objetivo de se equilibrar a balança de pagamentos do país. A Lei Candir isenta do ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Causou perdas importantes na arrecadação de impostos estaduais, apesar de que o governo federal ficou comprometido de compensar tais perdas. As regras para esta compensação não ficaram tão claras e há um impasse entre o governo federal e o Estado sobre o assunto. É preciso fazer gestões junto ao governo federal e com a bancada fluminense em Brasília, uma vez que trata-se de legislação federal, de modo que se resolva tal impasse. É um completo absurdo o Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, ter aberto mão de suas vultuosas receitas, oriundas de sua principal commodity, em nome do desenvolvimento do Brasil, visando aumentar suas exportações e tendo compromisso de compensação dessa receita, e até agora a União não cumpre sua obrigação. Perspectivas do crescimento de óleo e gás, política de investimento no Estado do Rio de Janeiro nas áreas de óleo, gás e refino. Os três temas tratados nesta CPI estão intimamente ligados. Podemos observar ao longo dos trabalhos que as perspectivas de crescimento do setor, seja ele do petróleo, seja do gás, se demonstram ser promissores para os próximos anos. Longe, é claro, do que já vivemos. A nossa agência reguladora, a Genersa, já desregulamentou a distribuição do gás no nosso Estado, que irá atrair novos investimentos. Quanto à exploração do petróleo, podemos observar que existe uma perspectiva de crescimento, uma vez que o preço do petróleo, aos poucos, está subindo. Hoje tivemos a notícia de que o preço subiu cerca de 20% somente no dia de ontem, em virtude da queda da produção da Arábia Saudita. Está previsto para esse ano uma nova rodada de leilão com novos poços de petróleo, seja na Bacia de Campos, seja na Bacia de Santos. Como foi demonstrado,
tanto pela Petrobras como pela ANP, existe uma projeção de queda no consumo do petróleo após 2032. Como existe um hiato entre a concessão de um poço e a sua efetivação de operação, aproximadamente 5 anos, é preciso criar condições de modo a atrair investimento o quanto antes. Benefícios fiscais. É preciso destacar que ainda hoje vivemos uma guerra fiscal. O maior exemplo disso é a recente lei de incentivo fiscal criada no estado de São Paulo para a indústria automotiva, em que concede isenção de 25% de ICMS para a indústria que investiu 1 bilhão e que cria ou mantenha 800 postos de trabalho. Portanto, faz-se necessário que seja mantida uma política de incentivos como forma de promover a vinda ou a permanência de empresas no nosso estado. Devemos procurar desenvolver mecanismos que permitam um maior controle e efetivamente sobre ela. O melhor dos mundos seria que não se falasse em incentivos fiscais, mas para isso é fundamental uma ampla reforma tributária que evitaria a já conhecida guerra fiscal. É fundamental que os incentivos fiscais já deferidos tenham a cada dia um monitoramento mais próximo e eficaz na verificação do cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas contempladas. Se as empresas cumprirem suas obrigações, tais benefícios podem ser mantidos na visão de proteger o emprego e o crescimento econômico, haja visto que ainda permanece a guerra fiscal. Regime de recuperação fiscal. Podemos observar ao longo de várias oitivas que o regime de recuperação fiscal fez-se necessário para atender uma situação aguda em que se encontravam as finanças do Estado. Por ocasião da sua assinatura, tínhamos meses de salários atrasados, aposentadorias e pensões atrasadas, não se pagavam fornecedores. Os secretários, tanto aqueles que estavam à frente como os atuais, foram categóricos em dizer que o regime de recuperação não visa um reordenamento, não propõe uma política desenvolvimentista, mas sim estancar momentaneamente uma situação. Discutiu-se também a renovação do regime, que ocorrerá ainda este ano. O atual secretário foi enfático em dizer que o atual regime tem cláusulas muito anacronianas, sendo necessário maior flexibilização como forma de dar um maior alívio nas contas do Estado, uma vez que os nossos restos a pagar só fazem subir. Barreira fiscal. Podemos observar que o sistema de barreira fiscal precisa de um aprimoramento, de modo a evitar a sonegação de produtos, em destaque dos combustíveis. Tivemos uma reunião na Secretaria de Fazenda em que foi demonstrado um sistema interligado de fiscalização de informação a ser implantado a médio prazo, temos que aguardar. Comperj. Através das reuniões que foram promovidas por essa CPI, observamos que a paralisação das obras de conclusão do Comperj muito afeta o nosso Estado, uma vez que não se gera emprego e aumento de arrecadação. Segundo a Petrobras, ainda existe uma indefinição e quando mesmo será concluído, e se terá o seu perfil modificado, como, por exemplo, a instalação de uma usina termoelétrica ainda indefinido. A boa notícia no que tange a Comperj é que recentemente foi assinado um TAC, que a empresa e o Estado, para que sejam realizadas obras de melhoria nos municípios do entorno, bem como ressarcimento de perdas geradas pelo complexo. Reunião de conciliação dos grandes devedores. A reunião teve como objetivo reunir os grandes devedores do Estado com representantes da Procuradoria da Fazenda, Ministério Público e Justiça, de modo a que entrasse num consenso para que tentasse um acordo sobre aquilo que é devido. Houve, por parte da empresa presente, uma disposição a se dialogar com os órgãos estaduais. Plano Estratégico Regionalizado de Desenvolvimento. Palestra ministrada pelo presidente Bruno Sobral procurou fazer uma análise da situação do Estado e propôs alternativa a se sair da crise em que se encontra. Um dos aspectos mais defendido pelo Dr. Sobral e pelos membros da comissão foi a necessidade de se ter um planejamento e se aproveitar melhor as características e potencialidade de cada região do Estado, bem como interagir nos centros de excelência, tal como o ERJ, Fiocruz, BNDES, Embrapa e etc. Portanto, senhor presidente, é uma síntese. Agora nós vamos aguardar as sugestões de vossas excelências para que possamos, então, produzir o relatório final. Obrigado, senhor relator. O que
porque o que eu propus mesmo foi a leitura de uma síntese, porque não faz sentido se ler 600 páginas quando nós podemos ler. Eu queria que o pessoal do telefone... É novo, eu não consigo. Telefone novo, sabe como é que a gente resolve? A gente joga ele no chão e pisa em cima. Vou desligar aqui, peraí. Mas vamos lá. Estou tentando acertar. Eu fiz aqui umas poucas anotações, evidentemente só baseado na síntese, não no mérito. É uma questão importante que eu vou sugerir numa das emendas, é em relação ao montante de investimento para recuperar as áreas de exploração de petróleo e gás da Bacia de Campos, que a Petrobras assumiu aqui 21 bilhões? Essa responsabilidade. E eu fiquei de verificar, eu não sei te dizer decor agora, mas eu vou ver lá meus apontamentos, porque a Bacia de Campos pega também o Espírito Santo. Desses 21 bilhões, o que é aqui, o que é lá, exatamente para merecer de todos nós a nossa cobrança. Em relação ao planejamento estratégico regional, para mim é uma das questões mais importantes que foram aqui discutidas. Se a gente não organizar esse Estado, sob o ponto de vista do planejamento estratégico, a gente jamais vai sair desse buraco. A nossa indústria, ela é oca, sob o ponto de vista dessa interação entre os diversos segmentos. A área aí que o deputado Valdec sempre costuma se referir muito, a indústria naval. Eu dou sempre um exemplo, deputado Vilmar. Nós temos duas siderúrgicas aqui. A tradicional, a antiga, siderúrgica Volta Redonda, e temos a CSA. E aqui, plano de metas de Juscelino, seria o berço da indústria naval. Chapa para produção de casco de embarcações, navios, plataforma, a gente vai comprar lá em Minas Gerais, que as nossas siderúrgicas não produzem. Isso aqui é o exemplo típico de que internamente a gente não se fala. A siderúrgica estava aí há muito tempo, né? Mas a CSA teve incentivos brutais. E as chapas que são produzidas são todas para exportação e para construção civil, né? Isso é um dos exemplos. E a recente lei que a gente aqui aprovou na casa, a lei 8445 de 19, que eu chamei lei das metas de incentivos, né? Ela claramente mostra a obrigação do Estado ter esse planejamento De fiscalização, acompanhamento. De acompanhamento e de fazer o planejamento, de propor alguma coisa. E a gente não vê isso na cabeça, pelo menos dos gestores lá de planejamento, Casa Civil, etc, etc. Outra coisa que eu também estou chamando aqui a atenção é a questão da gente ter a famosa CIRA, né? A interação entre a Fazenda, os diversos membros do Estado e o Ministério Público, para ter um acompanhamento constante desse processo de sonegação, e não só as eventuais ações pontilhadas. Essa CIRA foi definida lá em 2016 no decreto 45.550. E nós fizemos um desafio à Procuradoria e ao Tribunal de Contas, por escrito, né, ao longo da CPI. O deputado relator acabou de falar nisso, né, de como é que a gente pode vencer essa grande contradição do cidadão estar inscrito na dívida ativa e ter certidão positiva de dívida com efeito negativo, né? Porque se isso vale para os particulares,
deveria ter valido para o Estado em relação ao regime de recuperação fiscal, que não valeu. E a Lei 4.321 de 04, lei nossa aqui do Estado, lei de incentivo, no artigo 7º, é literal. Os incentivos concedidos nesta lei não se aplicam aos contribuintes que incorrem em qualquer das seguintes sanções. Inciso 2. Esteja escrito na dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, né? E que eles saem por essa brecha do CTN. Está citado isso no relatório. O programa de barreira fiscal, foi palestrado aqui, e tivemos lá na Fazenda, ele é importantíssimo para ser projeto piloto implantado e se desenvolver, porque senão o combate à sonegação ficará sempre a desejar. E, por último, 2 temas. Depois eu vou escrever e ter uma conversa com o nosso relator, que é um especialista em gás, né? Não, você está se tornando... Estou aprendendo. Aliás, hoje a CPI foi importante, foi muito interessante. Hoje a Janers e a Procuradoria-Geral do Estado aqui hoje. Pois é, mas olha só a bola nas costas que a gente leva. O governo federal e a Petrobras têm anunciado que o gás vai ser a nossa redenção. Agora mesmo, as áreas, fronteiras de gás descobertas no Sergipe, tem volumes estratosféricos. Bom, e nós temos muito gás aqui na área de Lula. Só que tem que nos PDs, os planos de desenvolvimento que as empresas têm aprovado junto à ANP, a reinjeção, que em média, na série histórica dos últimos 20 anos, é 10% do gás produzido, já subiu para 20%. Por quê? Não tem duto para puxar o gás para a terra. Se o gás não chegar na terra, não vira benefício para ninguém. E se não tem duto, esse gás é reinjetado, porque eles têm limite máximos para queimá-lo, né? E ele não pode ultrapassar esses limites, que são controlados. Então, no plano de desenvolvimento, eles aprovam para reinjetá-los, porque reinjetando, estariam guardando o gás. Conversa para boi dormir, nunca mais a gente vai ver esse gás, né? E no documento que a ANP nos mandou, que eu fiz uma série de perguntas, nos últimos 5 anos, com essa reinjeção, o Estado do Rio de Janeiro perdeu a bagatela de 2,8 bilhões de reais. Com o aumento da produção futura, isso vai dobrar. E eles se valem de um dispositivo, de um decreto federal, que é permitida a rejeição a critério da ANP por motivos de força maior. E os motivos de força maior, o primeiro deles é não ter duto. E o segundo, que como está o mercado hoje, é muito mais negócio para a empresa puxar o óleo do que tirar o gás. E o Rio de Janeiro não senta nessa mesa para negociar nada, né? E, por último, eu pedi até esse relatório, porque eu tive acesso a um processo judicial promovido pelo Ministério Público Federal, que tem lá um relatório dessa grossura do TCU sobre o Comperj, é que a implantação do Comperj, lendo esse relatório, porque o processo é público, né? É o relatório do processo judicial, você fica de queixo caído, porque o nível de desorganização que foi a implantação do Comperj, exatamente foi para promover a corrupção que teve. Foram 50 milhões de metros cúbicos de terraplanagem. Eu jamais vi na história nada igual. E duvido que os empreiteiros tenham visto.
Como é que é, o deputado Eliomar? Você controlar 50 milhões de metros cúbicos de aterro. Em Brasília, pelo menos, teve muita gente que se deu bem. E no Comperj se deu bem para depois se darem mal. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu jamais pedi e não consegui é o documento, os estudos que definiram que Itaboraí era a melhor área para o Comperj. Porque a gente está com um abacaxi dos 600, que no meu entendimento a solução é dificílima. É o abastecimento da água. Voltar à solução antiga de inundar a área de São José da Boa Morte, para fazer lá uma barragem no rio Caciribu, que a gente já viu que é uma prática dificílima, né? E esse documento nem o TCU conseguiu, nem o Ministério Público Federal conseguiu. A gente pediu também, e a Petrobras deu uma aqui É só da Petrobras. O quê? É só da Petrobras o documento. E que a gente pediu, e a Petrobras deu uma... Por hora eu estou dizendo que deu uma de João sem braço. Eu preciso depois detalhar melhor para ver se não mentiu. Diz que esse documento possui dados comerciais estratégicos da Petrobras. No meu entendimento, pelo que eu já li nesse processo judicial, esse documento não existe. E, evidentemente, levou... Porque eu estou querendo saber, por que a Petrobras agora foi dócil e topou assinar 6 TACs? Aquele primeiro, que a gente teve presente na assinatura, que é a transferência de recursos, e os outros 5, que ainda não estão assinados, mas que é obrigação de fazer, né? Que soma 7,2 bilhões. É porque, se for fundo nisso, o prejuízo é gigantesco por essa desorganização. Eu acho que esse relatório é absolutamente oportuno, porque trata de um conjunto de temas tão necessários, né, para ver se os órgãos de fiscalização, o próprio executivo, começam a abrir os olhos, e as decisões de investimento de petróleo e gás no Rio de Janeiro têm a participação do governo do Estado, e não a revelia dele. Porque aquela história das audiências públicas que a ANP faz, é com audiência pública aqui, né? Todo mundo fala, mas quem decide são eles, né? Aqui não, a gente pelo menos todo mundo fala, a gente encaminha para os órgãos que tem que decidir. Lá eles decidem conforme deseja sempre o Ministério de Minas e Energia. Então, nos comentários preliminares que eu queria fazer, e passar a palavra primeiro à deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Luiz Paulo, nosso relator, deputado Max, nosso querido deputado Eliomar, nossa querida deputada enfermeira Rejane, deputado Valdec também. E eu quero, senhor presidente, inicialmente elogiar a condução dessa CPI, né? Acho que Vossa Excelência, quando planejou o calendário de audiências e de oitivas e de reuniões externas, acho que Vossa Excelência teve a possibilidade de dar um olhar amplo e irrestrito aos problemas que conduziram à grave crise fiscal por que passou o Estado do Rio de Janeiro e que culminou, sem dúvida nenhuma, com o Programa de Recuperação Fiscal. Eu queria voltar no tempo, exatamente na nossa legislatura do ano passado, e acho que é mesmo o deputado Max, nosso querido relator, que não estava ainda conosco, eu acho que ele conseguiu absorver isso das audiências aqui realizadas. E para tratar de 2 temas. O primeiro, da questão da dívida pública. E o deputado Eliomar vai se lembrar de uma reunião de colégio de líderes
quando os deputados argumentavam e questionavam o porquê de não ter mais uma vara específica para conhecer as ações relativas à dívida pública. E quando nós questionávamos, né, o montante da dívida pública, e nós assistimos naquele momento a dificuldade que foi do governo, do Poder Executivo à época, instar a PGE para que pudesse buscar junto ao Poder Judiciário mais uma vaga para que a gente pudesse discutir e dar efetividade à possibilidade da recuperação daquilo que era devido pelas empresas ao governo do Estado. Quando nós chegamos na nossa audiência pública aqui, com todo respeito, eu acho que pouca coisa mudou. A dificuldade continua existindo. No mesmo sentido, alguns deputados, e acho que todos nós que estamos aqui, falávamos da questão dos incentivos fiscais, que apesar de todas as dificuldades por que passava o governo do Estado, as perdas que os incentivos fiscais determinavam aos cofres do Estado e a ausência de monitoramento, que já foi chamada a atenção aqui pelo relator, a ausência de um monitoramento contribuiu, sem dúvida nenhuma, que nós chegássemos ao final, né, com 8 bilhões de desistência de recolhimento de impostos e acarretou, sem dúvida nenhuma, que contribuiu e os incentivos fiscais também contribuíram aí no plano lamentável do desvio, né, para a situação que encontra o Estado do Rio de Janeiro. E, para minha surpresa, durante as audiências aqui realizadas sobre incentivo fiscal, também percebi uma dicotomia entre os integrantes do governo do Estado, exemplo do que aconteceu no governo passado, a Secretaria de Desenvolvimento versus a Secretaria de Fazenda. Então, feita essa introdução muito breve, eu acho que, em algum momento, esta CPI deveria sugerir que, no mínimo, a cada 6 meses, ou pelo menos 2 vezes ao ano, né? E aí eu acho que o relator vai, de certa forma, previu isso quando faz o monitoramento, quando fala da necessidade do monitoramento. O que desejo eu? A CPI vai se encerrar e vai automaticamente vai se dispersar. Mas nós temos comissões aqui, seja a comissão de orçamento ou a comissão de tributação. O que eu penso é que nós deveríamos fazer, via essas comissões, um acompanhamento permanente daquilo que foi sugerido pela CPI. Então, das sugestões feitas na CPI, eu gostaria, né, e é esse o nosso encaminhamento, de que, seja via comissão de orçamento ou comissão de tributação, que nós estivéssemos monitorando as sugestões feitas pela CPI. Por exemplo, foi, sem dúvida nenhuma, uma conquista para o Estado o primeiro TAC, né, que vai, eu queria até pedir ao deputado Luiz Paulo que me atualize, que esse primeiro TAC vai importar em quanto de investimento para o... Cerca de 830 milhões. 830 milhões. Então, acho que seria perfeitamente adequado que a CPI, via essas 2 comissões, fizesse o acompanhamento do uso desse dinheiro, do emprego desse valor, que é muito bom. Então, em linhas gerais, seria isso, que nós, no nosso relatório, tivéssemos algum tipo de ferramenta que possibilitasse, né, que as sugestões feitas pelo relatório da CPI pudessem ser acompanhadas no sentido de ver se foram efetivadas ou não e o resultado dessas sugestões. No que pese eu ter já anotado, mas eu acho que como é encaminhamento de Vossa Excelência, apresentar. Não, eu farei. Só estou me antecipando aqui, porque eu acho que essa CPI foi tão rica, né? Eu acho que essa CPI, eu quero dizer que fiquei particularmente muito feliz de participar e tenho certeza que os dados aqui
alcançados vão contribuir até individualmente nos nossos mandatos. Com certeza. E eu acho que essa CPI foi tão rica que, na minha opinião, ela teria que ter algum gatilho que desse, né, perpetuasse essas ações aqui através, e farei um encaminhamento, com certeza, por escrito desse entendimento. Muito obrigada. Marta Rocha, na penúltima reunião, teve aqui uma conversa pública com o deputado Valdec e com o deputado Ferreirinha, exatamente no sentido que Vossa Excelência está colocando, que detectamos de cara que tem 4 comissões que têm uma relação direta com o resultado dessa CPI. Como Vossa Excelência colocou, orçamento e tributação, mas economia e Minas e Energia. Né? Que esses relatórios fossem encaminhados também para essas comissões, e essas comissões, em relação aos temas específicos a cada uma delas, acompanhassem os procedimentos propostos. E depois já nasceu mais uma função do TAC, que é a própria Comissão de Meio Ambiente. E a de saneamento. Você vai ver que daqui a pouco tem gancho para muitas áreas, porque as intervenções desses 860 milhões, aproximadamente, dizem respeito muito a saneamento, reflorestamento, né? Então, políticas ligadas a essas 2 áreas. Então, essa adição, se é que não está, né, no relatório, não conheço, que Vossa Excelência vai fazer, é bastante pertinente, mas eu queria sugerir, já que a senhora considerasse essas comissões, porque afetam diretamente aos temas tratados na CPI. Deputado Valdec. Deputado Valdec. Oh, desculpe, eu fiquei olhando... É uma honra para mim ser comparado com... O senhor me perdoa, isso... Não, para mim é uma honra. Isso é falha da faixa etária. Para mim é uma honra ser comparado com o deputado Valdec. Eu vou nadar um pouco nessas águas da deputada Marta Rocha. Primeiro, elogiando realmente. Né? Elogiar o trabalho que foi conduzido com muita competência. Né? Tranquilidade, serenidade, né? Trazendo um volume de informações que dá a nós, parlamentares, toda uma ferramenta para trabalhar com muita eficácia através das nossas intervenções, quer dizer, uma contribuição efetiva, né, em relação à matéria. Eu presidi aqui uma comissão parlamentar de inquérito sobre transportes, né? Também, assim, um trabalho que depois, no final, foi elogiado, a forma como foi conduzido, isso, aquilo. Mas tem uma coisa que às vezes me deixa triste, né? É que as coisas continuam do mesmo jeito de antes, né? Talvez a gente não tenha ainda descoberto, ou criado, ou construído uma forma de fazer com que as recomendações do relatório, né, tenham uma ressonância que, na amplitude dela, consiga trabalhar de forma efetiva algumas mudanças, né? Algumas mudanças. Não sei se a gente vai realmente obter isto, né? Mas é um negócio... Por exemplo, o volume de movimentação de terras no trabalho da execução de uma terraplenagem, se nós apanharmos o período, se nós apanharmos os caminhões que foram utilizados, se nós apanharmos as horas do dia, de repente você somando tudo,
multiplicando pelo volume de carimbo, quer dizer, não vai chegar, digamos, nem a metade do... Então, isso daí é uma coisa que realmente dói, entendeu? Dói na gente ver que as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, né? É um negócio complicado, mas de qualquer maneira, eu não quero ser profeta da desesperança, como eu sempre falo, e acredito que de qualquer modo alguma coisa de positivo sairá como resultado exatamente do trabalho desta comissão parlamentar de inquérito, né? E aí também vai depender de nós, né? Da nossa ação aqui. Isso daí é um relatório que vai ser enviado para outros órgãos, né? Alguns provavelmente terão o trabalho de ler pelo menos a síntese, outros vai direto para a gaveta, entendeu? O negócio é complicado, porque o que acontece é o seguinte: no fundo, que é uma coisa que eu tenho me batido muito e volto a repetir, quer dizer, se não existe o órgão responsável, nível de secretaria, para planejar, é complicado se trabalhar ou querer se trabalhar mudanças que tenha como resultado mudar esse quadro, né, lamentável que vive hoje o estado do Rio de Janeiro. A sua permissão, presidente, o que eu queria fazer assim um breve comentário sobre as colocações do deputado Eliomar, um pouco mais de otimismo. Vou lhe dizer por quê. Primeiro, notoriamente, a gente vive um outro momento, né? De uns anos para cá, as próprias decisões da população em relação às decisões, como é que vota, como é que não vota, o que mostra que, independente de escolher esse ou aquele, a atenção está maior. Esse é um ponto. Acho que o segundo ponto é um conhecimento geral que essa CPI trouxe, não só para os parlamentares, mas eu acho que para a opinião pública, da real situação que nós vivemos. Eu acho que esse é um dado que nós precisamos ter como vitorioso dessa CPI. Que já se falava, que os deputados que aqui estavam, eu não tive a oportunidade de estar, mas eu já tinha ouvido falar, a deputada Marta Rocha, a deputada Luiz Paulo nem se fala, e outros deputados falando de toda essa questão, de todas as dificuldades, e chamando a atenção do colapso que podia chegar. Mas eu acho que essa CPI não tenho certeza, trouxe para o conhecimento geral da real situação. E hoje, deputado Eliomar, ao chamar a atenção da real situação, de números concretos, exatos, informações precisas, como os maiores devedores, principalmente, quem é que deve ou não deve ter incentivo, quem é que está incentivado, que não cumpre as obrigações oriundas do incentivo, essa questão da Lei Candir, quando essas informações chegam com essa nitidez, diante do quadro terrível que nós vivemos e o que se avizinha, ou o Estado, né, a classe política também, especialmente aquelas que têm relação federal, Congresso Nacional, está aí deputados e senadores do Rio de Janeiro, ou vão tomar medidas, ou vão buscar soluções, ou nós teremos dificuldades muito sérias. Eu acho que o fato do alto grau de conhecimento das informações, agora. Segundo, o colapso que nós vivemos. Aqui assumido, e aí eu quero aqui ressaltar, a objetividade e a honestidade até do atual secretário de Fazenda, que colocou com clareza o que nós vivemos. Então eu acho que talvez estejamos vivendo aqui um novo momento, sim. Depois de tantos desacertos e de tantas idas e vindas e informações. A lei, por exemplo, de autoria do deputado Luiz Paulo foi um avanço, que vem desses estudos todos, no monitoramento da questão do incentivo. Então, são diversas, eu acho que são os ganhos que nós temos por causa do momento que nós vivemos. Existe um número concreto,
você imaginar que você vai ter rombos absurdos de contas de restos a pagar, que não será possível de ser coberto em X anos, é um absurdo. Então, eu acho que o momento a CPI traz à tona os problemas e apresenta possíveis soluções caso o poder público queira e tenha interesse de fazê-lo. Só uma contribuição, apesar de todos os desacertos. Deputada enfermeira Rejane. Bem, além de parabenizar a condução tanto do deputado Luiz Paulo nessa CPI, quanto do deputado Max Lemos na relatoria, esse debate, agora, nesse final da data de hoje, faz com que a gente pense muito, né? A fala do deputado Eliomar trouxe para a gente uma reflexão, deputado Max, do que é de responsabilidade do Estado. Porque nós estamos chegando ao final de uma CPI importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro, levantando várias questões que foram trazidas, né? Eu ainda não li o relatório, obviamente, mas a fala do deputado Luiz traz a questão da necessidade da renegociação, o problema do Banerj, que está na pauta também, a discussão desse acréscimo de 13 bi, o resto desapagar, e todas as outras estão sendo colocadas por Vossa Excelência na relatoria. E, assim, cabe a nós perguntarmos qual é a proposta do Executivo, porque a ansiedade que nos dá é muito grande. O relato do deputado Luiz Paulo, que daqui para frente essa situação vai se agravar cada vez mais, né, por conta de várias questões que estão na pauta, né? 20 de novembro está aí para se discutir, para se ter uma decisão do Supremo, e todas as outras que foram colocadas e nos aflige aqui dentro, né? Eu não sou tão da área, mas a gente que vem acompanhando essa CPI que foi tão transparente, que deu condição a qualquer um de acompanhar. E qual vai ser a proposta do Executivo? Essa é nosso questionamento aqui. Porque parece que a gente, assim, fez a nossa parte. Foi feita uma proposta de legislação, outras podem estar também no relatório. Mas e o Executivo, que é quem tem a caneta? Qual é a proposta que o Executivo tem? Então, essa é o meu questionamento. Eu acho que... Eu não sei se tem algum mecanismo, deputado Luiz, mediante tudo isso que foi levantado, o que o governo pensa em relação a daqui para frente, a renegociação dessa dívida, do que nós estamos vivendo, como é que faz? O que o governo está fazendo? Como é que o governo está se posicionando a curto, médio e longo prazo? Eu, sinceramente, né, essa discussão de hoje nos remete a essa análise muito mais profunda do que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Porque se tudo isso que foi falado aqui acontecer, né, se dia 20 tiver uma decisão, se a questão dos royalties, da Lei Candir, se tudo isso que se concretizar, a gente não sabe como é que vai ficar o Rio de Janeiro. Infelizmente, né? Porque se a gente já está passando situações emblemáticas, já passamos, e elas podem voltar, essas situações ainda vai ser pior. Então, não sei, eu acho que era isso a minha ansiedade aqui, escutando a fala de Vossas Excelências. Muito obrigado, deputado. E agradecer ao deputado Luiz Paulo pela essa condução e a oportunidade de ter participado dessa CPI e aprender, né, que é sempre um aprendizado para todos nós. Eu queria fazer alguns poucos comentários finais.
Primeiro dizer que o julgamento no dia 20 de novembro, ele é importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro, passa a ser importantíssimo para o Espírito Santo, já guarda uma relativa importância para São Paulo, já passa a ter importância para alguns estados do Nordeste, como Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Então, já não é só uma questão do Rio de Janeiro. E aqui ainda é feriado, né, deputado? Quebra o Rio de Janeiro, pior que isso, quebrando o Rio de Janeiro, não vai fazer pela partição entre mais de 5 mil municípios e 27 estados, não vai sobrar nenhum recurso relevante para resolver a situação de nenhum. Né? Quer dizer, é a contramão da história. Quebra o Pacto Federativo, né? E, mais grave ainda, pretende que seja uma decisão retroativa. Quer dizer, então o Estado ainda teria que devolver com os municípios recursos de royalties de participação especial. Eu, com sinceridade, e aí, tirando o ambiente de discussão política, só tecnicamente, eu não vejo como o Rio de Janeiro perder essa questão. Porque se perder, eu tenho, às vezes, brincado lá atrás, a gente só tem um caminho. Propor emancipação política do Estado do Rio de Janeiro para a gente ser um novo país, aí do tamanho do Kuwait. Ou esse caminho é intervenção que pode aportar recursos. Ou o governo que aí está faz uma intervenção ampla, geral e restrita e chega aqui com um saco Exatamente, de mais de 30 bilhões de reais. Exatamente. Porque, só ponto de vista da legalidade, o voto, inclusive, da ministra Carmen Lúcia, está muito bem fundamentado. E o deputado Barroso é um profundo conhecedor. O ministro Barroso é um deputado, é um ministro conhecedor profundo desse tema. Então, eu estou esperançoso na vitória. Mas tem uma última questão, eu não sei nem se deu para o Sérgio chegar a abordar. E o Maxi não se referiu a essa questão, por isso que eu falei que eu não sei. É que foi objeto da última reunião, né? Porque o REPETRO, quer dizer, o Regime Especial de Tributação da Petrobras e das empresas exploradoras de petróleo e gás, elas pagam 3% de ICMS sobre aquilo que elas consomem de produtos para exploração. E houve uma portaria do Ministério da Fazenda, que criou regras que eles chamaram o REPETRO industrialização somente para o IPI, que é o imposto federal, não entrar no ICMS, mas que mostra claramente que as empresas produzirão e quem recolherá será a produtora, que é a mesma linha da reforma tributária que está sendo discutida, né? A reforma tributária está sendo discutida no Congresso Nacional. Todos os produtos pagarão o seu tributo, né, no destino, o que é uma perspectiva positiva para o Rio de Janeiro, porque nós somos muito mais, esquece petróleo, somos muito mais consumidores do que produtores. Então, há uma necessidade de ter um REPETRO industrialização aqui. Mas estava na dependência, que até a semana passada não tinha acontecido, de se aprovar um convênio com o FAS para o REPETRO industrialização. E também o REPETRO que está ali, só no que está vigindo hoje,
não esquecer, ele foi implantado por decreto. No meu entendimento, é uma decisão frágil, porque o Supremo já legislou sobre essa matéria, dando a interpretação que tem que ser por lei. E eu tenho, há 1 ano e meio, mais ou menos, a representação de inconstitucionalidade aqui no TJ, quanto a esse decreto, que parece-me que agora o relator vai pedir pauta, né? Mas esse é um tema também absolutamente relevante. É claro, a gente tem tempo para acabar, né? Estamos acabando, mas que vai ter que obrigatoriamente, na linha aqui colocou a deputada Márcia, ter desdobramento na comissão de tributação com o orçamento. Então, eu queria também me referir a essa questão, porque também acho importantíssimo. E dizer, para acabar, que às vezes eu fico surpreso, porque eu tive a paciência de ouvir a entrevista inteira do governador na Globo News, entrevistados pela Andréa Sadi, não sei se o deputado Marta Rocha viu. Até fiquei surpreso, porque ele estava muito tranquilo, né? Mas tinha uma coisa, e aí uma certa boataria que tem aí, que ele falou lá, ele sonha em ser presidente da República. E tem 2 coisas que ele está acertando: na segurança pública e na recuperação econômica e financeira do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu quase caí da cadeira, porque quando a gente entra nos números, a gente não vê isso. Não vê isso. O Estado do Rio de Janeiro, felizmente, reverteu a queda de PIB negativo. Por 2 anos seguidos, o PIB passou a ser positivo, mas na casa de 1 e 1,2 pontos percentuais, que ainda é um PIB muito pequeno, muito difícil. E a taxa aberta de desemprego ainda continua em níveis muito altos, né? Aí eu fico olhando aqui, bom, será que aquilo é jogando conversa fora ou ele acredita mesmo, né? Porque é impossível o Estado sair, o Estado sair da crise se não tiver uma organização, se não tiver planejamento estratégico regional e não tiver crescimento efetivo da economia. Porque o centro da nossa crise, não quer dizer que a gente não tenha que economizar na despesa, tem, mas o centro da nossa crise é de receita. Ora, isso não dá para aumentar mais carga tributária, que já está estratosférica, né? De onde você vai tirar dinheiro? Ah, mas o ano passado, 18, arrecadação de royalties de participação especial chegou a 9 bilhões. É verdade. Se somar com aquela operação, para mim, ilegal, de adiantamento de royalties, passa dos 10, dá 10.200, né? E esse ano deve bater 14. Mas isso não se deve ao Estado. Se deve à produção do pré-sal que está em ascensão, o barril que já bateu hoje 70, e o dólar que passou de 4. Não é por causa do Estado do Rio de Janeiro em si, né? São fatos externos. Então, acho que a preocupação de a gente desdobrar isso em permanente debates e monitoramento e cobrança, principalmente cobrança, extremamente oportuno. O deputado Eliomar falou da CPI do transporte. Mas na CPI do transporte, infelizmente, houve um interregno, acabou o mandato. Lembra disso? Acabou o mandato. Mas no desdobramento, apesar que o governador ainda não licitou,
nós conseguimos emplacar, e Vossa Excelência foi coautor, tivemos que retirar, mas ela mandou outra, etc., mas conseguimos tirar o controle do bilhete único da FETransport, para ele ser licitado. E foi um avanço desse processo de discussão. Talvez um dos avanços mais importantes, né? Porque se você não mexe nisso, você não vai resolver essa questão nunca, né? Mas eu já falei demais, queria agradecer o nosso relator, deputado Max Lemos, a sua equipe aí pela dedicação de acompanhar e fazer o relatório, que será alvo da nossa leitura. O senhor pode acreditar que nós vamos lê-lo. Vamos lê-lo. Agradecer a deputada Marta Rocha pela sua constante presença, pela sua sensatez, pela sua racionalidade sobre o tema. Agradecer ao combativo deputado Eliomar Coelho, né, que é também um homem que é um defensor intransigente do planejamento como forma de se obter resultados, evidentemente um planejamento com metas e sendo monitorada a cobrança dessas metas. Agradecer à enfermeira Rejane pela sua colaboração, pela sua preocupação e pela sua pertinência temática. Agradecer ao deputado Chicão Bulhões, que não está aqui hoje, mas esteve sempre presente. Esteve sempre presente. Agradecer muito o deputado do PSB, Renan Ferreirinha, que já lá atrás havia informado, não estaria aqui no dia de hoje, porque está aí num ciclo de palestras, etc., mas avisou muito previamente, mas estará aqui na próxima reunião, que colaborou muito ao longo de todo o percurso e também sempre marcou presença. Agradecer ao nosso vice-presidente, que em 2/3 da sessão esteve aqui, depois, por problemas que viveu lá em Maricá, se afastou um pouco, o deputado Felipe Poubel. Agradecer ao meu amigo, que eu troquei o nome dele ainda há pouco, Valdec Carneiro, o nosso PhD, que escreveu uma tese na Sorbonne sobre sociologia sem fazer nenhum plágio, e ainda escreveu em francês. Viu? Não foi em português, não. E é realmente um homem muito estudioso, meticuloso. Como diria meu avô, letrado. Conseguiu substituir o deputado Paulo Ramos, é o homem que mais faz audiência pública aqui hoje em dia, o deputado Valdec Carneiro, e fica incomodado. Ele pega um texto, aí chama a gente no canto. Essa crase. Está faltando uma crase aqui. Mas agradecer ao nosso Valdec com toda essa brincadeira. Esqueci de alguém? Não. E agradecer a nossa TV Alerj, a mídia, aos diversos assessores que acompanharam durante todos esses meses essas longas reuniões, algumas entraram noite adentro, mas dizer que não acabou, né? Ainda temos 2 segundas-feiras pela frente. Muito obrigado, está encerrada a nossa sessão.